E aí, pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai dar início a mais uma parte aí da físico-química, estudando agora uma série de conteúdos conhecida como termoquímica. Então vamos entender um pouquinho nesse primeiro vídeo o que é, o que estuda e alguns conceitos aí que serão muito importantes para a gente ao longo dessa série de vídeos. Bom, o que é termoquímica? Termoquímica nada mais é do que uma parte da química que vai estudar o calor envolvido em reações químicas e também nas mudanças de estado físico. A gente pode considerar aí esse calor envolvido em outros processos, mas de modo geral, trabalhando reações químicas e também mudanças de estado físico, ok? Mas para isso, para que a gente entenda como que eu vou ter esse calor envolvido, primeiro a gente precisa definir o que é calor. Então, vamos lembrar aqui, calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito, ou seja, é a energia que passa de um corpo para outro, tá? E por que ocorre essa passagem de energia térmica de um corpo para outro? Por conta da diferença de temperatura. Então a gente sempre vai ter um fluxo de calor que é do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Da maior temperatura para a menor temperatura. E isso também é importante que a gente lembre que o calor não é uma característica do corpo. Então, por exemplo, no dia a dia, a gente fala que, de modo geral, eu estou com calor. Na verdade, a gente não possui calor. Por quê? Porque o calor é essa passagem de um corpo para outro. Na verdade, o que a gente tem quando está numa temperatura mais alta é uma alta energia térmica. Tá? Então, é um detalhe conceitual aí que pode fazer a diferença para a gente. Tá certo? E como que a gente mede esse calor? Bom, calor é uma forma aí de energia. Então a gente vai usar unidades de energia para poder fazer essa medida. Eu trouxe aqui algumas para vocês, né, que são as mais comuns. Então, a gente tem no sistema internacional a unidade Joule, que a gente representa aqui por esse J maiúsculo, tá? Mas comumente a gente também utiliza a palavra caloria. Então, uma caloria equivale a 4,18 joules, ok? E aí, obviamente, a gente pode ter os derivados de caloria e derivados de joule. Então, eu posso ter 1 kJ, que são 1.000 joules, e 1 quilocaloria, que são 1.000 calorias. Muito cuidado também, porque a palavra caloria no nosso dia a dia, né, a gente usa aí para se referir a alimentos, ou mesmo quando a gente faz exercício, fala sobre queimar calorias, tá? É, quando a gente se refere aí de calorias de um alimento, na verdade essa caloria nutricional não é essa mesma caloria aqui, tá? Então, uma caloria nutricional, e aí que aparece nos alimentos, ou às vezes eles até trazem como quilocaloria, uma caloria nutricional equivale a 1.000 calorias dessa daqui, ou seja, 1 kilocal, tá? E aí, justamente, a gente pode ter a medida aí de quanto que um alimento pode fornecer de energia para a gente, ou mesmo por quanto tempo que a gente precisa fazer um determinado exercício para queimar, ou seja, para eu conseguir transformar essa caloria que está armazenada aí na forma de ligações químicas no meu corpo para outros tipos. Então, trabalhando aí a questão de emagrecimento ou mesmo quando uma pessoa acaba engordando, tá? Então, a gente ao longo dessa série de vídeos vai passar um pouquinho por isso, ok? Mas aqui, de modo geral, quando a gente vai falar aí de exercícios que trabalham isso, a caloria que ele traz aqui é essa caloria de equivalente a 4,18 joules, ok? Bom, outro conceito fundamental para estudar esse calor envolvido nas reações é o conceito de entalpia, que a gente representa aí pela letra H maiúsculo, tá? Cuidado aí porque esse H vai aparecer bastante e ele não é o elemento, né, o símbolo do hidrogênio, tá? Equivale a outra coisa. O que é a entalpia? Nada mais é do que a soma de todo o conteúdo energético de uma substância, quando esse conteúdo é medido a uma pressão constante. A gente aqui, para o nosso estudo a nível médio, não precisa aprofundar, né? Temos várias outras coisas para falar quando a gente fala de entalpia. Mas, basicamente, a gente pode pensar na entalpia como um sinônimo dessa quantidade de energia aí, do conteúdo energético de uma substância, tá? Só que um detalhe importante é que a gente não mede a entalpia absoluta, não medimos o H, mas a gente vai medir muito mais nos exercícios a variação de entalpia. Esse sim é um ponto
muito importante aí do nosso estudo, tá? Então, os exercícios vão trabalhar como variação de entalpia, ou seja, ΔH. E o que vai ser essa variação de entalpia? Ela vai ser equivalente ao calor na transformação, seja um calor liberado ou um calor absorvido, quando a gente fala aí de uma transformação, seja ela física ou química. Bom, se variação de entalpia é equivalente ao calor, a gente já aprendeu que variação é justamente o final menos o inicial. Então, o ΔH vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. E quando a gente pensa em termos de uma equação química, que a gente tem um estado inicial e final, temos nomes específicos, que são produtos e reagentes. Então, o final de uma reação química, a gente tem aí os produtos, e no início temos os reagentes. Então, o que vai ser a variação de entalpia? Vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá? Então, essa daí é uma das fórmulas mais importantes que a gente vai precisar ir para os nossos cálculos, para os exercícios e tudo mais do que vai aparecer para a gente nos próximos vídeos, ok? Bom, a gente fecha a primeira parte aqui do nosso estudo de termoquímica. Continuamos daqui a pouco com outros conceitos aí relacionados a isso que foi passado até agora. Até mais!